chiando. Vai. Deu isso. Foi? Pode vir ali. Vê quantos tem lá. Mas olha bem. Às vezes tem um monte de gente assistindo e aparece. Pode fazer. Você tá... Pode fazer. Você Pode tá- fazer tudo. Agora fiquei tímido. Quem vê? Vai pegar meu áudio? Vai. Beleza. Bom dia. Então estamos começando mais um Bíblia Live. Bíblia Live, acertei, não live. Hoje de uma forma diferente com convidados, né? Já estão trabalhando. Que já estão trabalhando, já estão. Legal, eu sou o Vinícius. Outra convidada se apresenta. Oi, bom dia, essa parte. Então, agora é com o Dudu para fazer a abertura. Então, galera, hoje a gente vai fazer como o Vini disse, começando mais um Bíblia Live, um pouquinho diferente dos demais. Então, se puderem, compartilhem, mandem mensagens, dúvidas, porque essas dúvidas elas podem despertar os próximos resposta a algumas perguntas, algumas questões que às vezes surgem no dia a dia ou no decorrer da fé das pessoas e no decorrer da não fé das pessoas. Quem sabe a sua fé não seja em Jesus Cristo, mas você tenha dúvidas sobre o cristianismo, ou no caso sobre Jesus, né? Ou sobre a Bíblia em si. Porque a gente não veio necessariamente pregar o cristianismo, a gente veio pregar Jesus. Bom, então só para finalizar, já iniciando, finalizar a carta, a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, eu vou ler uma pequena parte do capítulo 16 e logo eu já vou explicar um pouquinho. Então o que Paulo fala nesse capítulo 16? Ele organiza as coletas, fala sobre as coletas, que eram feitas de uma maneira, não é necessariamente o dízimo, as dificuldades em pregar o evangelho por causa dos inimigos, tanto que ele nem quis ir, era uma expressão, ir ter com tal pessoa, ir encontrar tal pessoa, por causa justamente desses inimigos, e a gente sabe que ele sofria muita perseguição naquela época, ou pelo menos as pessoas eles destacavam sobre o próprio evangelho que eles estavam pregando, e principalmente se eles estavam indo contra Herodes, por exemplo, né? E a gente sabe o fim de Paulo, e a gente citar isso mais na segunda carta dele. Bom, mas continuando então, um ponto legal que a gente vê que acontecia, pelo menos aconteceu nesse capítulo 16, é justamente que o evangelho era vivido em casas. As pessoas iam na casa das outras e falavam do evangelho, pregavam o evangelho, oravam, ceiavam. Então, eu acho que isso até indiretamente teve um cumprimento meio que, vamos dizer assim, sem querer nosso aqui, mas a gente quer sempre destacar que a fé principal não é necessariamente nas ordenanças de Paulo. Nós sabemos a importância dele e o trabalho dele com as igrejas, mas nós queremos destacar mais a fé em Jesus Cristo. Bom, hoje nós vamos ter então a resposta de 3 perguntas e depois a gente vai ver essas perguntas, mas primeiro eu quero finalizar esse capítulo. Bom, quando nós olhamos para o capítulo 16, nós lembramos de várias outras coisas. Quando Paulo começa a falar da coleta, no versículo 1 ele fala: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. Então lá na carta de Gálatas deve conter pelo menos, mesmo que a gente lesse isoladamente, alguma coisa sobre as coletas. Se não houvesse, Paulo ia falar alguma coisa. Estou feliz que vocês mantêm isso, estou feliz que vocês mantêm aquilo. Porque muitas das cartas podem ter sido escritas mais cartas a tais igrejas, mas nós não temos o acesso a elas, ou pelo menos essas cartas podem ter sido perdidas com o tempo. Por quê? Porque as cartas geralmente eram resposta de alguma coisa. Acontecia algum problema, então Paulo ia lá, através de alguém que contou para ele, ia lá e tentava resolver esse problema com um julgamento de justiça, só que essa justiça não provinha dele, provinha justamente de Deus. E apesar dele ter confundido um pouco algumas coisas, eu digo assim porque da maneira que ele escreveu, nós interpretamos de outra, podemos ter interpretado de outra maneira e ter criado doutrinas ou coisas em cima das palavras de Paulo, o que pode ficar muito duvidoso para a nossa vida, vamos dizer assim, no Evangelho.
E isso pode prejudicar bastante algumas pessoas e afastar as pessoas. Eu gosto da segunda carta aos Coríntios, quando Paulo fala sobre uma situação que aconteceu, que eles afastaram uma pessoa, mas ele escreve primeiramente dizendo assim, bom, a gente vai conversar mais na segunda carta então. Na verdade não tem muita complexidade esse capítulo, ele só está finalizando, então ele fala da vontade que ele tem de ter com alguns irmãos, vai encontrar esses irmãos, e ele diz que vai ficar em Éfeso até o Pentecostes. Bom, quando ele fala acerca do Timóteo e Apolo, ele começa a falar de pessoas que ele indica para certas regiões, para as pessoas que acolhiam esses indivíduos, tipo Timóteo, por exemplo, vou mandar Timóteo lá para Éfeso, legal. Então Timóteo ia para lá, só um exemplo. Aí teriam pessoas nessas mesmas casas que iam acolher Timóteo ou qualquer outra pessoa que ele enviaria. Então daí que surgem nas nossas denominações as cartas de recomendação. Então ele fala, estou escrevendo essa carta como recomendando Timóteo, por exemplo, sabe, para trabalhar no ministério junto com vocês. Então essas são as coisas que acontecem. E às vezes acontece nas nossas denominações. Às vezes uma pessoa se muda e é escrito, por exemplo, aqui está a carta de recomendação de tal pessoa para tal pessoa. Isso é bem curioso porque às vezes ela passa despercebida e às vezes a gente tem práticas que a gente nem sabe de onde é que tirou. E isso é bastante interessante. Bom, ele fala as exortações finais em 2 versículos dizendo: sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Aqui a gente já tem 2 versículos que já se enquadriam, por exemplo, com as nossas 2 primeiras perguntas que vão ser feitas daqui a pouco. Bom, ele sempre como uma forma respeitosa, ele faz saudações e dá a sua bênção apostólica. Mas é engraçado e a gente ter atenção nas últimas palavras de Paulo. Ele escreveu o seguinte, no versículo 21. A saudação escrevo-a, eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, que seria a expressão maldito. Maranata, que quer dizer, ora vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Bom, é engraçado que Paulo termina a carta assim, sendo que ele já tinha explicado dentro da carta inteira o que era não ter a fé em Jesus, o que era não ter a vida, o que era não ter a convicção que ele pregava, que talvez seja a que nós compartilhamos hoje, mas no caso ele tinha que dar uma ênfase para as pessoas daquela época, principalmente aqueles que tinham esse caminho, começando a caminhar na fé, porque isso dava dúvida às pessoas. E muitos de nós, assim como nós falamos no último Bíblia Live, nós, de repente, no meio da caminhada, a gente apresentou alguma dúvida. Seja por um assunto que seja, vamos dizer assim, polêmico, ou seja um assunto que, poxa, colocou a gente em fé. Há alguns paradoxos da história. Se existe o mal, porque Deus não elimina ele. Se existe isso, porque aquilo. E a gente nota o quanto nós somos injustos, não na nossa curiosidade, mas no problema que a gente quer ver quanto nós podemos nos afastar de Deus e não nos aproximarmos. Porque se fosse para nos aproximarmos, nós teríamos a ambição boa, pelo menos, de entender um pouco mais da palavra. E isso é uma coisa legal. E o que a gente faz? A gente diz, até onde eu posso ir para me afastar de Deus? Então eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. E o Evangelho ele não se resume nesse negócio de pode ou não pode, pode ou não pode, faz ou não faz. Até Paulo escreve, se não me engano, aos Colossenses, de uma maneira dizendo, olha, não julgue isso por use aquilo, enfim, faça isso, faça aquilo, porque isso vai perecer com o tempo. E é nessa mensagem de Paulo que nós terminamos a carta dele e relembramos algumas coisas. Nós falamos dos dons em Corinto, onde as pessoas estavam um pouquinho desorganizadas dentro do culto que elas faziam, principalmente quando tinham visitantes na igreja. Quando nós falamos que uma pessoa fala uma outra língua, seja ela humana, por exemplo, inglês, e nós não falamos inglês e de repente a pessoa começa a orar em inglês, começa a pregar em inglês, às vezes pode ser que nós não entendamos o que ela está falando. Então, nós que somos visitantes, viemos aqui pela primeira vez, poxa, o que nós vamos fazer? Tipo, vamos ficar até prestando atenção no cara lá, gesticulando, com o olho fechado, de joelho no chão, não sei como é que o cara ia fazer, mas isso tornava, vamos dizer assim, um certo problema que precisava ser resolvido.
Paulo mesmo falava que ele falava muito mais línguas que todos nós. E esse assunto a gente já conversou. Nós falamos que no dia de Pentecostes poderia ser uma outra língua que a gente não tivesse entendimento, porém que com o poder do Espírito Santo, as pessoas de diferentes regiões que não falavam a mesma língua entenderam as maravilhas de Deus na sua própria língua materna. Então a gente não descarta os dons que acontecem hoje, porém existem outras coisas que podem ser que não sejam verdadeiras. E por isso a gente coloca bastante atenção. Assim como Paulo fala da perseverança, da fé dos próprios irmãos, que é posto em jogo, do evangelho, que naquela época era perseguido, era muito perseguido, e pessoas que tentavam colocar os costumes judaicos dentro de novo do evangelho, nós conseguimos perceber o quanto Paulo lutou e o quanto ele sofreu. Na segunda carta aos Coríntios, se eu não me engano, a gente vai ver a parte de que ele fala quantos açoites ele levou e tal, mas quando nós chegarmos lá, nós vamos conversar sobre isso. Bom, agora então, nós vamos fazer as 3 perguntas. Antes disso, apesar de estar sendo gravado alguma coisa, eu gostaria de fazer uma oração para que a gente agradecesse assim como Jesus fazia, ele rendia graças a Deus. E esse costume, eu creio que é um costume bom de nós usarmos. Não quer dizer se você mordeu o pão antes ali, ou tomou o suquinho antes, que você está em pecado, alguma coisa assim. Não, mas ele respeitava o momento de comunhão. E isso é uma coisa importante. Naquela época, até Paulo, a gente tratou aqui da ceia do Senhor, ele falou que as pessoas que comiam, inclusive indignamente, eram aquelas pessoas que comiam antecipadamente. Não estou bíblico, eu não estou tirando nem ponto. E depois, no finalzinho da carta, ele fala, só que ele coloca toda uma seriedade, onde a gente diz, poxa, será que a gente está em comunhão com Deus ou será que a gente não está? Tiago, quando nós vamos falar da fé, nós vamos falar que assim, olha, vocês que cuidam ter uma religião, não sejam mentirosos, vivam, pratiquem essa religião. E isso seria, vamos dizer assim, uma coisa interessante de a gente tentar analisar. Então, vamos orar? Bom, a gente não tem nenhum costume de, necessariamente, eu aprendi com a minha mãe, pelo menos, fazer assim, quando eu era pequeno. Sigo numa outra linha hoje, que talvez não seja a linha de ninguém, só de Jesus Cristo, na questão de crença. E eu peço encarecidamente que a gente se concentre em Deus para além da comunhão que a gente tem na mesa, nós conseguimos discernir a palavra de Deus. Querido Deus, te agradecemos hoje, Senhor, por mais um dia. Nós podemos acordar. Nossos dias podem ser que não sejam os melhores, Senhor, mas é de Ti que tiramos o conforto. É sobre as Tuas asas que nós repousamos. Nós agradecemos, Senhor, pelo alimento que tem na mesa, Senhor. Hoje pode ser um dia especial para todos nós, mas nós sabemos que pelo Seu sacrifício todos os dias são. Todos os dias são. Mesmo nas tribulações, mesmo nos problemas da vida, nós conseguimos ter fé. Nós encontramos o verdadeiro amor e nós aprendemos, Senhor, cada dia mais de Ti. E sabemos, Senhor, que a mensagem da cruz ela é vasta, Senhor. Que ela é toda a mensagem do Evangelho e não somente alguns versículos. Nós sabemos, Senhor, que pelo Seu sofrimento, pelos Seus ensinamentos, nós aprendemos várias coisas. Nós sabemos que hoje nós temos que nos negar e carregar a nossa cruz. Nós sabemos, Senhor, que o fardo que vem de Ti é leve, não assim como os fardos pesados que os homens religiosos jogam sobre os nossos ombros, ou até mesmo que nós nos colocamos ali. Mas temos a convicção em que o Senhor e do Senhor vem a nossa paz e o nosso descanso. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então, começamos lá com Aí a gente vai já fazendo uma maneira mais descontraída, se quiserem tomar um suquinho, se quiserem tomar alguma coisa, vocês já podem ficar à vontade. Então a gente tem algumas perguntas que eu pedi para o Vini e para a Tati darem uma elaborada, aí para nós termos alguma coisa sobre o que conversar da Bíblia. Isso que é interessante. Nós sabemos algumas coisas ou vermos da própria Bíblia o que a Bíblia responde. E esse é o objetivo do Bíblia Live, levar para você que está em casa ou para as pessoas que vão assistir esse vídeo, que de repente não tem a oportunidade num dia de chuva assim, comparecer num lugar que pregue a palavra de Deus. Bom, então, e aí, qual que é a primeira lá? Beleza. Então a primeira, como a gente conversou antes, o que a Bíblia nos traz sobre a fé, qual a informação que a gente consegue tirar dela sobre esse assunto.
Beleza. A gente sabe que nos dias de hoje, pelo menos no Brasil, nós temos até a nossa Constituição, que ela é escrita, vamos dizer assim, sobre alguns valores morais, até mesmo da Bíblia. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem que saber tirar a informação do que ela está falando. Então tem que ser analisado o contexto do que está sendo falado e o contexto em si ele já aborda algumas coisas. Então, por exemplo, para quem estava sendo escrito, o que estava sendo escrito, qual que é o sentido dessa frase, porque muitas vezes o próprio escritor ele tem uma intenção de informar a pessoa que está sendo escrita aquela carta, ou as pessoas para quem está sendo escrita a carta, para elas entenderem o que está se tratando naquele momento e quais talvez sejam as posturas que elas estão tomando em determinado momento, até mesmo exortando, igual Paulo fala. Quando a gente olha a carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, nós vemos uma resposta da fé que talvez fique meio estranha para a gente. Ela fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois é, quando a gente entra nisso na fé, a gente fica, poxa, mas o que será que está falando? O que provavelmente Paulo, a maioria dos estudiosos acreditam que é Paulo, porque Paulo sempre faz nas cartas dele uma introdução dizendo eu, apóstolo de Cristo. Ele reforçava essa ideia porque as pessoas demoraram inclusive até os discípulos, a considerar ele como um apóstolo, porque ele não teve um encontro igual os discípulos tiveram, não teve um encontro ocular, a conversão dele foi um pouco diferente. E pela maneira da escrita, pelo menos, eu não entendo muito de gramática, entendo o básico, né? Lá com o professor Désio, mas enfim, mas eu já tive uma noção bem grande para a gente conseguir ver a determinada fala do indivíduo. Então foram analisadas e, segundo o contexto da época, a mesma época, pode ser que Paulo tenha escrito a carta aos Hebreus. Bom, então nesse primeiro versículo a gente vê alguma coisa sobre a fé. Se eu perguntasse para você o que seria a fé, você dizer, a fé é acreditar, a fé é crer. E não fica muito longe disso. O porém é que quando a gente coloca no contexto bíblico, o escritor de Hebreus ele fala justamente sobre a fé, a certeza das coisas que a gente não vê. A esperança do cristianismo é justamente a ressurreição. Eu não sei se vocês viram, algumas pessoas presenciaram a ressurreição de Cristo, assim como a volta da vida, mas não como a ressurreição gloriosa de Jesus Cristo. Seria no seu corpo glorificado, onde não foi igual à ressurreição de Lázaro, por exemplo. Que Lázaro estava morto após 3, 4 dias ali, ele também ressuscitou pelo pedido de Jesus. Jesus disse, tirem a pedra e pronto, Lázaro ressuscitou. Mas quando a gente olha para a fé ela não é de uma maneira só de é acreditar. Se eu usasse os versículos bíblicos, até os demônios creem. Então, quando a gente olha para uma parte de crer, seria justamente uma fé prática, e não necessariamente uma fé de, eu vou acreditar. Então, como é que a gente pratica a fé da esperança? É depositar a nossa esperança em quem é a própria esperança. Quem é a esperança? Jesus Cristo. O que Jesus Cristo falou pra gente? O que Ele ensinou pra gente? O que Ele pediu que nós fizéssemos? Pode ser até que não sejam muitas coisas, né? Até na época dos judeus existiam as leis, né? Existiam os versículos. Pode comer, beleza? Vou pegar um desse aqui. Existiam os versículos, existiam as leis, né? E as leis, na verdade, elas se cumpriram em Cristo. Elas tiveram um papel bom até pra gente ver o reflexo do que se cumpriria em Cristo. Várias coisas, por exemplo, que os fariseus pregavam e jogavam em cima dos ombros das pessoas, muitas vezes só ficavam nos ombros deles, e eles que tinham que se virar para cumprir. Mas muitas vezes os fariseus não cumpriam isso. E isso era um problema grande, porque eu sempre digo que às vezes a mensagem que nós pregamos é muito maior, né, do que o próprio pregador. Mas quando nós colocamos essa palavra em prática, é isso que faz toda a diferença. Não é eu dizer assim, tipo, eu amo Jesus, eu tenho fé em Jesus e de repente eu não demonstro essa fé. Então eu destaquei alguns versículos bíblicos onde a gente pode ver aonde essa fé está destacada, o que eu posso fazer com essa fé. Então quando a gente olha na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nessas duas partes eles dão exemplos do que aconteceram, por exemplo, Abraão, por exemplo, deu
ofereceu o seu filho como sacrifício, mas não foi sacrificado porque Deus aprova. E eu vi que esse foi enfim, ele levou o filho dele porque Deus tinha pedido para ser sacrificado, mas Deus não permitiu fazer isso. Mas isso já era um reflexo do amor sincero de Deus. Poxa, mas Deus seria tão mal em pedir isso, pedir esse sacrifício do filho e tal. E o que aconteceu futuramente? A gente sabe que é difícil explicar, e a gente talvez não tenha tempo de explicar o que seria a Trindade, ou se o Jesus que pisou aqui, ele também era Deus, Deus é Deus, e eles são três pessoas, se o Espírito Santo é uma pessoa ou não. Talvez seria uma maneira falha de a gente falar que o Espírito Santo é uma pessoa em si, porque pessoa, quando a gente fala essa palavra, a gente já atribui vários erros, né? Então esse é um problema bem grande. Pode tomar aí, gente. Então, quando a gente tem esses problemas na fé, a gente tem que analisar as escrituras a fundo. E é isso que eles falam. Então, olha, ele teve uma fé e Deus imputou como justiça, por quê? Porque ele fez uma fé prática. Ele de repente pode ter alimentado o faminto, igual a gente vê lá em Isaías 58, quando Deus fala sobre o jejum. Poxa, as pessoas ficavam num dia lá com um pano de saco, elas seguiam todo o protocolo, ficavam com pano de saco, ficavam tristes, ficavam sem comer lá e tal. E daí diz, nossa, mas a gente pede tanta coisa para Deus e Deus não faz pra gente. E Deus vai lá e responde para eles assim, esse é o jejum que eu pedi para vocês? Esse é o dia agradável ao Senhor que eu pedi para vocês? Inclusive, futuramente, ali nos versículos decorrentes, ele fala sobre o sábado, né? Que seria um reflexo do sétimo dia, do descanso de Deus. E muitos colocam, os que são milenistas, amilenistas, enfim, que creem que a igreja vai reinar por um milênio, ou vai, no caso, é isso mesmo, né? Que eles creem, pelo menos. A gente vê um reflexo do que Deus estava mostrando do futuro. E a Bíblia está cheia dessas coisas. Tanto que muitos judeus não consideram algumas passagens, por exemplo, de Isaías 53, porque ele fala do servo sofredor, fala do que estava acontecendo com Israel, do que estava acontecendo naquela época. Mas nós temos a vista e a assim que nós somos a atenção de que aquela parte da Bíblia, não necessariamente, não vou tirá-la do contexto para agradar o meu Deus ou alguma coisa assim, mas justamente ela fala sobre Jesus. A gente tem um reflexo do Novo Testamento e a gente conseguiu ver até onde isso chegou. E a gente consegue entender Isaías 53 como Jesus sendo a chave hermenêutica para isso. E não necessariamente a gente lê cegamente. Porque se fosse para ler um livro histórico, a gente lia. Para os judeus, alguns livros não são proféticos, são históricos a mais ali, né? Então a gente lê o livro, beleza. Acabou, parou. E daí, enfim. Mas toda essa ênfase, toda essa volta que eu dei é justamente para a gente ver que nós não estamos tratando de questões simples. Quando a gente vê essa fé sendo questionada por Jesus, isso se torna uma coisa realmente, vamos dizer assim, impactante. Poxa, os caras que andam com Jesus não tem uma fé em Jesus grande. Poxa, os caras andavam com Jesus, um traiu ele, um era meio louquinho das ideias, fazia o que ele queria, depois voltava atrás, né, Pedro, e os caras chegavam com umas perguntas para Jesus que às vezes era uma coisa, tipo, bem louca. Eu achei que se eu andasse pelo menos com Jesus, tipo, Jesus estivesse, só um exemplo, né, Jesus estivesse aqui e eu andasse com Jesus, pô, já ia ser o cara mais santo do mundo, né, que talvez seja alguma das coisas que a gente mais faz nesse mundo, mas enfim. Aí eu achava, então, pô, Jesus está aqui do meu lado aqui, eu tô potente, o Jesus aqui está me abençoando. Eu já sou menos ruim do que todo esse povo ali. Mesmo que os discípulos sejam a multidão e o último cara que está lá na fila, lá, vamos dizer assim, né? Enfim, e traz algumas realidades pra gente. A gente começa a pensar em umas coisas que talvez até agora a gente não tenha pensado. E Jesus coloca em xeque essa própria fé deles. Então ele coloca um episódio, por exemplo, da figueira, que ele fala assim, se vocês tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, vocês pediriam para essa figueira para ela se atirar no mar e ela se atiraria. E ele coloca em Mateus, no capítulo 21, no versículo 21, onde diz, Jesus respondeu, eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Ele fala de uma fé que supera agora um pouquinho dessa nossa, como é que eu vou dizer, dessa nossa própria chance de nos darmos o crédito para
poder pensar em alguma coisa que possa acontecer. Então, por exemplo, a gente dizer assim, poxa, esse iogurte aqui ele vai virar o café, pá, e vira o café. Não se trata somente da materialização de alguma coisa, mas se trata o assunto principal é a falta de fé que nós demonstramos. Crer em coisas grandes, lá em 1 Coríntios 13, quando a gente vai falando da próxima pergunta, a gente já vai conseguir entender alguma coisa sobre o amor e sobre a fé. E quando a gente olha para a fé de Jesus, realmente não tem comparação. Nós tínhamos uma fé bem pequena, inclusive porque a gente não praticava ela. A gente chegava lá, que é bom a gente ter. E aí, Jesus, se o irmão pecar contra mim, o que eu faço? Perdoa ele, o que eu faço? Né? Tipo, não está necessariamente escrito assim, mas ele fala, perdoa ele 7 vezes? Ele não, 70 vezes 7. Então ele dá algumas respostas que podem ser até, vamos dizer assim, um pouco futurísticas demais para a época. Pode ser que tenha referência às profecias de Daniel, essas 70 vezes 7, mas a gente não vai entrar muito nisso agora. Então, Jesus sempre respondia uma coisa que era justamente para os discípulos praticarem. Não era uma fé cega, necessariamente, em alguma coisa. A fé que mais ele assegurou era justamente a esperança de uma vida pós essa vida aqui. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios que a gente viu, ele justamente destacava que nós tínhamos problemas nessa própria crença da ressurreição, que foi o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Bom, continuando então, Paulo também coloca na carta de Efésios, no capítulo 2, do versículo 8 ao 9, a seguinte colocação, assim, vamos dizer assim. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Bom, então, Dudu, você está se contradizendo, você estava falando aqui que a gente tem que demonstrar uma fé prática. Legal. Só que aqui Deus fala que a gente não é salvo pelas obras, e justamente pela fé. Correto? É exatamente isso que está aqui e é exatamente o que eu falei. Aquele que tem fé em Jesus, ele demonstra sua fé de uma maneira prática. Não quer dizer que eu vou oferecer sacrifícios para Deus se agradar mais de mim ou alguma coisa assim, ou para eu obter a salvação. A salvação foi dada por quem? Por Deus, mediante a graça que Ele depositou sobre Jesus. A fé é essa fé que eu tenho que demonstrar. Agora, eu não vou simplesmente aqui, pode ser que sim, até porque Jesus dá uns exemplos meio tensos e quando a gente lê o segundo capítulo de Tiago fica um pouco confuso. A pessoa está com fome, eu vou lá e dou alguma coisa. Ele dá o exemplo também do bom samaritano, que as pessoas que trabalhavam no templo fazendo alguma coisa ou fazendo outra, passaram de longe da pessoa que estava tendo necessidade e não ajudaram. Mas o evangelho não é somente o assistencialismo, não é somente a gente ajudar as pessoas que estão tendo necessidade, não é somente isso. E não é isso que vai me levar à salvação. O que leva à salvação foi o sacrifício de Jesus. E é difícil às vezes as pessoas separarem isso. Então, Jesus conseguiu fazer isso pra gente, vamos dizer assim, porque nós não poderíamos produzir alguma salvação com as nossas mãos. Bom, continuando então, o autor de Hebreus mais pra frente coloca: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nossa, então agora surgiu mais um problema. Será que eu tenho que crer agora que eu vou fazer isso e agora Deus vai me recompensar por isso? Então surgem várias dúvidas na fé das pessoas, principalmente por isolar os versículos e não entenderem o contexto. Então, se a gente tivesse dado um pouquinho mais de atenção lá para Hebreus, mesmo no mesmo capítulo, no versículo 1, nós já conseguiríamos entender um pouco sobre o que ele estava falando. E não necessariamente de que um sacrifício, até pode ser um sacrifício justo, um sacrifício, que eu digo sacrifício, né, mas é uma boa ação, uma boa obra, isso não vai trazer a salvação para a gente. E olha que Jesus falou, que mesmo as pessoas que o rodeavam sendo maus, elas sabiam dar coisas boas a seus filhos. Mas enfim, continuando então, 1 João capítulo 5, versículo 4, João coloca assim, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então ele vem colocar mais versículos que começam a dar a gente começa a olhar para a fé como um ponto diferente, como um ponto que realmente pode fazer diferença no nosso mundo e no mundo espiritual também. Hoje nós não vamos colocar e nem vamos falar nenhuma coisa de batalha espiritual, alguma coisa assim, porque até pode ser que minha opinião não seja muito legal sobre isso,
com a maioria de vocês, mas essa questão, a nossa fé ela não é uma fé somente de, poxa, Jesus, tá legal, e daí não tem nada para se fazer. E isso não quer dizer que uma pessoa no seu leito de morte, que venha dizer sim para aquele Deus, né, que sim para aquele Jesus, não seja salvo ou salvo. Isso é outra história. A gente tem que conversar e provavelmente vocês não vão gostar. Não, vocês vão gostar, né? A maioria quer gostar, né? A maioria quer aproveitar a vida, a maioria quer fazer isso, né? Sendo que, às vezes, o nosso costume de aproveitar a vida, quem sabe não seja uma maneira tão legal. Não seja demonstrando amor no próximo. Pô, que legal que é, de repente, eu só vou citar um exemplo, você ajudar alguém que está necessitando, por exemplo, o asilo aqui da cidade, alguma coisa, você fazer uma boa obra para que as pessoas que recebem aquilo lá glorifiquem a Deus. É engraçado que hoje a gente tem dificuldade, mas uma pessoa mais velha, quando você ajuda, ou alguém que precisa de ajuda mesmo, você ajuda, ela diz, que Deus te abençoe. Né? Tipo, até ficou meio cultural isso. Mas para aquela pessoa fez a diferença. Igual a gente viu o Alok indo lá ajudar as famílias, as criancinhas lá e tal, fez até uma musiquinha com eles dançando e tal. Ele falou, olha, eu não vou poder mudar o mundo, porque as pessoas vão querer revidar a situação boa, elas vão querer dizer, está fazendo para se aparecer, está fazendo para não sei o que, está fazendo para aparecer, e não sei o que. E para ele provavelmente tiveram um cuidado maior e falaram para ele assim, você não vai mudar o mundo assim. Mas ele disse assim, mas o mundo daquela pessoa eu posso mudar. Então isso é uma diferença gigantesca. E é engraçado que a pessoa, uma das senhoras lá que ele ajudou, o que mantinha ela viva, mesmo ela sendo cega, mesmo ela tendo problema de visão, era a fé dela em Deus. E isso é uma coisa interessante, isso é uma coisa impactante, que às vezes a gente deixa passar. Bom, então, quando Paulo escreve a Timóteo, ele coloca assim, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Por que guardar a fé, então, no caso de Paulo? Porque justamente várias pessoas no seu dia a dia, lá, vamos dizer assim, com as vivências que ele tinha, queriam tentar colocar coisas dentro do evangelho que não tinha, colocar coisas tipo, a gente tem que fazer isso para obter a salvação. E é por isso que ele fala tanto de, não, para obter a salvação é a fé em Jesus Cristo, é a fé na graça que Deus depositou sobre ele. Enfim, e ele percorre esse assunto muitas vezes. A fé ela não é um elemento de troca. Quando nós olhamos para a fé de uma maneira, quando nós olhamos para as coisas de Deus como qualquer coisa sobre elemento de troca, nós acabamos barateando o Evangelho. Recentemente, agora eu compartilhei um vídeo que foi até interessante, que ele falava que hoje nós criticamos muito a cultura da teologia da prosperidade, onde as pessoas querem dar dinheiro porque Deus recompensa. E até pode ser que Deus recompense, mas Deus nunca falou pra gente dar dinheiro pra gente ficar rico. E isso em momento nenhum do Evangelho. Mesmo no Velho Testamento e tal. Só que ele colocou de uma maneira, e os escritores colocaram de uma maneira, dizendo que ele recompensava aquele que ajudava, aquele que era fiel. E inclusive são eras distintas, vamos dizer assim. Eu digo era porque é uma coisa bem diferente da outra. Uma coisa é quando as pessoas viviam pela lei. Outra coisa é agora que a gente vive pela graça e a liberdade que a graça nos dá, né? Sendo que Paulo, lembrando, né, diz pra gente não abusar da graça. Então a gente consegue ter a fé como uma definição de um dom de Deus, uma dádiva de Deus, uma graça de Deus. Porque quando nós depositamos a fé, de repente, em um homem, naquele homem falha, nossa fé, ou a gente vai dizer igual alguns amigos nossos que falam assim, até se ele errar eu vou junto com ele, né? Política, né? Mas tudo bem. Mas teve um moço que citou alguma coisa assim, até se ele errar eu vou junto com ele. Enfim, a gente demonstra uma fé que, poxa, ela não tem valor nenhum. Mas a fé sobre Jesus Cristo é diferente, porque ele venceu a morte e ele ressuscitou. Então é essa fé que nós temos, que não somente nós, mas outras pessoas podem ter essa mesma fé e compartilhar dessa fé e, se possível, não criar algumas coisas, uns dogmas, alguma coisa ou outra que possa minimizar, vamos dizer assim, ou digo, oferecer uma discriminação para alguma pessoa. Então, por exemplo, assim, quando a gente começa a criar várias coisas em cima do Evangelho, seria a mesma coisa eu dizer para vocês, agora vamos todo mundo circuncidar porque a gente vai alcançar a salvação. Vamos todo mundo fazer isso que tinha na lei passada para a gente poder alcançar a salvação.
Então, nós temos que ter muito cuidado como igreja e como santos, como Paulo fala, né? A gente é cabível ao erro. Paulo, inclusive, fala que ele, quando vai fazer algo, ele fala sobre ele mesmo, dizendo assim, olha, o mal que eu não quero fazer, eu faço. Eu já fiz, aliás, né? Ele usa a expressão, eu já fiz. E o bem que eu quero fazer, às vezes eu não faço. Então, nós somos passíveis de erro, nós vamos errar provavelmente. Mas a fé que a gente tem que ter e a fé que vai nos mudar é justamente essa em Jesus Cristo. O mesmo Jesus Cristo que enviou o Consolador, enviou o Espírito Santo e hoje ele habita entre nós, segundo as palavras que nós temos na Bíblia. Inclusive Paulo ressalta que nós somos templo do Espírito Santo. E crermos realmente em Deus Pai. Quando a gente vê algumas cartas, eles falam que quem crê em Deus, ele tem que crer que ele existe, né? E existe até uma abordagem meio, vamos dizer assim, muito ampla, porque a gente pensar em Deus com os padrões da nossa existência, né? Tempo, matéria e espaço, a gente acaba limitando esse Deus. E esse Deus que nós temos na Bíblia, ele não é limitado a isso. Ele é totalmente de uma maneira que nós não podemos compreender. E isso já vai dar uma perninha para a próxima questão que a gente vai ter hoje. Que é a segunda. Legal. Então, ontem quando a gente estava organizando as perguntas... Acho que a segunda já falou, né? Que era sobre fé. Não, essa agora é a segunda, foi a primeira. A gente estava ouvindo uma música do Legião Urbana, então surgiu a segunda pergunta a partir dessa música. Então, no sentido geral, qual a importância do amor pelo próximo? O amor, no sentido geral. Beleza. O amor, então... Nossa, o amor ficou tão pequenininho. É que o amor tem bastante coisa para falar. Se eu for colocar muita coisa aqui, a gente ia ficar até meio-dia. Bom, na verdade, assim... O que nós temos que destacar é assim, hoje em dia nós temos muitos problemas políticos, assim como a gente teve no próprio... como é que é o nome da música? Monte Castelo? Que teve o confronto lá da gurizada que o próprio Renato Russo colocou, né, na música dele, que seria um confronto que teve na Segunda Guerra Mundial. A gente vê justamente, pelo menos não que ele estava presente ou alguma coisa assim, tá? Ele só escreveu sobre isso e fez uma alusão geralmente à década de 80, quando as pessoas já tinham uma visão diferente sobre as coisas, até os jovens, por exemplo. Não vou dizer assim, esse jovem estava perdido, cheio de drogas, cheio de não sei o que. Não. Necessariamente as pessoas já tinham uma visão diferente sobre o que era o amor. A própria Bíblia nos exorta que o amor de muitos esfriaria, mas o que é esse amor? Não entendo o que é essa palavra necessariamente. Quando a gente olha para Jesus, nós vemos realmente o que ele fala sobre o amor. Então a gente vê um mandamento dele, a qual ele resumiu todas aquelas leis lá e tirou, vamos dizer assim, aquele jugo pesado sobre as pessoas. Só que eu achei que ele acabou complicando um pouquinho, porque Jesus fala o seguinte, no Evangelho de Mateus também, de Marcos ele fala também, mas de Mateus, no capítulo 22, do versículo 37 ao 39, está escrito o seguinte: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Bom, ele tenta colocar, pelo menos, né, pode ser que ele tenha outra intenção, mas o que a gente acaba compreendendo, ele tenta colocar a parte do amor como sendo, por exemplo, assim, você ama a si mesmo, você faz isso, você faz aquilo, na questão de vamos dizer assim, nós nos amamos a nós mesmos. Nós, às vezes, tomamos atitudes e posturas onde nós colocamos nós em primeiro lugar. Eu não vou procurar uma aula de karatê porque eu quero saber a filosofia deles, quero ser um cara mais calmo. Até pode ser que seja um objetivo singular mesmo assim. Mas é pra mim que eu estou procurando aquela aula lá. É pra eu, vou dizer assim, para eu melhorar como pessoa, de repente para eu adquirir um status, para alguma coisa ou outra. Então, ele coloca o amor como a si mesmo em pé de igualdade, inclusive com o amor a Deus. Porque muitas vezes a gente também adere a alguma religião ou alguma coisa pelo interesse de algum benefício que eu possa ter. Até nesse próprio vídeo que eu até tinha citado ali, a gente vê que, por exemplo, assim, quando a gente fala da teologia da prosperidade, como sendo uma coisa ruim, às vezes a gente acaba fazendo isso com outras coisas. Por exemplo, se eu disser para você que Jesus cura, e daí venha pra cá, porque Jesus vai curar você e tal. É engraçado que no vídeo o cara fala: o que você vai falar quando essa pessoa vir e não receber o milagre, por exemplo?
Não quer dizer que Jesus ou Deus não tenha o poder, no caso, de fazer esse milagre. Mas às vezes, se você falasse para a pessoa assim que o tio Batatinha ali da esquina, ele faz o milagre, a pessoa ia lá. E a pessoa está a fim de resolver um problema próprio. E a gente sabe que nós temos que resolver muitos problemas próprios, inclusive achar uma identidade a qual Deus olha para nós e nos vê realmente como uma pessoa que de repente está arrependida dos pecados, que de repente quer agradar um pouco mais a Deus, quer demonstrar mais fé. E esse é um ponto principal, esse é um ponto interessante do que a gente vê e analisa sobre quando Jesus fala aos discípulos, ou pelo menos aos testes que eram feitos com ele na época. As pessoas chegavam para ele e diziam assim, queriam testar ele, né, para ver se ele falava alguma heresia, para logo matar esse cara aí, porque esse cara está chamando muita atenção, tem muita gente seguindo ele. E, enfim, quando ele coloca então, ame o Senhor seu Deus acima de todas as coisas, a gente já coloca um outro patamar. Então, acima de todas as coisas, a gente pode colocar coisas como bens materiais, por exemplo. Mas é engraçado, a principal mensagem é que ele diz assim, o primeiro e maior mandamento. Ok, até aí tudo bem. E o segundo é semelhante a esse. Não é pra gente ver depois dos 2 pontos, ame o seu próximo como a si mesmo. Até a gente conversou sobre isso. Mas ele colocou o amor a Deus como o amor ao próximo. E isso é uma coisa bastante interessante. Tá, mas mesmo assim, Dudu, legal, a gente compreendeu essa parte, a gente viu que, de repente, poxa, Jesus foi muito mais profundo do que pareceu ser. Mas, e aí? O que Jesus pode ter falado mais, ou o que a própria Bíblia responde sobre isso? Então, quando a gente olha em Mateus, no capítulo 5, no versículo 44, está escrito: mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Bom, até essa parte aqui. Jesus, ele acaba detonando, vamos dizer assim, com a nossa causa de justiça, porque a gente começa a ver os outros... a gente começa a ver pontos falhos nossos através das pregações de Jesus. Então, quando ele começa a falar, olha, por exemplo, tem a pessoa que te persegue, o que você vai fazer? Vou usar a lei, vou fazer olho por olho, dente por dente. Se ele matou alguém da minha família, eu vou lá matar ele, deu boa, acabou por aí. Até por um sinal, essas leis, elas tinham um sentido, né? Até o Talmud vem, que seria, vamos dizer assim, a lei oral dos judeus, ele começa a colocar, ou do judaísmo no caso, ele começa a colocar algumas regras, vamos dizer assim, talvez limitantes, porque, por exemplo, assim, se o Vini fosse lá, matasse alguém da minha família, eu pegava, por exemplo, vingava a morte do meu parente e parava por aí, daí. Beleza, matou um, vou lá, matou o outro. Acabou, né? Não teria mais essa continuação, porque daí se eu fosse o cara que eu realmente pudesse olhar, eu ia matar muito mais, vamos dizer assim, do que só uma pessoa. Se pudesse, eu matava ele, ou fazia ele sofrer, matava a família dele, alguma coisa assim. Então, tinha até certos sentidos naquela época. Só que Jesus veio estragar com tudo isso, vamos dizer assim, e disse, ama teu próximo como a si mesmo e a Deus. Você tem inimigos? Ore por aqueles que perseguem você. E foi tão legal essa parte, porque se Paulo conseguiu olhar para isso, quando ele escreveu as cartas, ou quando ele teve sua conversão, ele conseguiu olhar para uma outra face de Deus. Para uma face que, por exemplo, assim, poxa, eu persegui os cristãos. Eu persegui a igreja de Deus. E agora ele está me dando a chance de reconciliação. O que é isso? E agora eu sou um ministro da graça, eu sou um ministro do evangelho. E é bom até que os homens se considerem isso. Bom, continuando então, só para a gente não perder. Em 1 João, no capítulo 4, vou citar o 8, por exemplo, que esse vai ser bem impactante. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Bom, as pessoas às vezes tiram isso para defender ideologias, alguma coisa, mas não tira a liberdade, não tira, na verdade, a verdade que que Deus é amor. Aí sempre vai ter um engraçadinho que vai dizer assim, mas Deus é amor e também é justiça. Legal, mas não é a tua, é a dele. E essa é a coisa interessante. Quando a gente olha para o que Jesus falou e quando a gente olha para o que nós queremos impor para as pessoas, isso se torna uma coisa realmente intolerante. Quando nós falamos abertamente sobre a Bíblia, nós estamos falando sobre a Bíblia. Eu não estou querendo colocar, ou nós estamos tentando, porque a gente nem tentou até agora pelo menos, colocar alguma crença de alguma pessoa no chão ou alguma coisa assim. Nós queremos até anunciar o que é esse amor então que é pregado na Bíblia, que a gente está usando tanto agora na política para diminuir um candidato, diminuir outro candidato, mas que nós temos que ter uma convicção que através das Escrituras nós podemos ter a certeza das obras que nós podemos fazer, do que nós podemos escolher, do que nós podemos discernir. E quando a gente olha para o primeiro
a primeira carta aos Coríntios, a gente já conversou sobre, no caso do Bíblia Live, né, sobre o capítulo 13. No versículo 13 fala assim: assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Bom, o trecho da carta que foi escrita aos santos que estavam em Corinto é muito interessante, porque quando a gente analisa a música do Renato Russo, ele também usou de algumas partes do próprio capítulo 13 para descrever o que era o amor. Então, assim, ó, quando a gente coloca algum poema, algum soneto, alguma música em referência a outra coisa, isso se torna uma coisa até semelhante ao que nós vemos os discípulos e apóstolos fazerem na Bíblia. Eles colocam uma citação lá antiga de tal época, né? Não foi da Segunda Guerra Mundial, mas foi bem antes, de tal época que aconteceu uma coisa lá na frente. E eles comentam, ou eles fazem algumas questões, ou escrevem um pouquinho a mais sobre aquilo, falam um pouquinho a mais sobre aquilo. E isso leva a gente a refletir sobre o que estava sendo falado e se a gente pode relativamente aproveitar esse texto bíblico para esse contexto. Porque não se trata de eu arrancar uma parte de uma parte da escritura e querer colocar a minha própria vontade. Quando a gente olha para o que Renato Russo fez, é uma coisa muito, muito inteligente até. Ele conseguiu, não sei se ele mesmo foi o autor, né? Não sei se de repente ele foi o autor, mas foi uma coisa muito interessante falando sobre o que as pessoas, sobre o próprio amor, e deu esse contexto de guerra. E em guerra estavam os discípulos, ou os apóstolos no caso, com o ambiente que eles estavam naquela época. Porque, poxa, as pessoas queriam condenar, queriam chicotear, estavam perseguindo, depois de um tempo começaram a perseguir as casas, queriam matar os crentes. Até no ano de 1500 para frente ali, por exemplo, quando Lutero pregou agora pulei bastante anos, né? Quando Lutero pegou e pregou as 95 teses lá na porta de Wittenberg, lá na igreja, aconteceu uma perseguição muito grande, tanto de um quanto do outro, mas mais vamos dizer assim, de um grupo, porque ele tinha mais poder naquela época, mas também acontecia dos outros. As pessoas achavam que vamos dizer assim, poderiam fazer isso, fazer aquilo, só que, poxa, isso aponta mais uma crise religiosa, onde a gente prefere defender os dogmas, defender isso, defender aquilo, do que realmente mostrar o próprio amor. Quando alguém se levanta para defender a justiça de Deus, ou não estou dizendo que toda a religião da outra pessoa é ruim ou alguma coisa nesse sentido, porque não é, tanto que eu participei muito tempo, fui muito bem acolhido, fui muito bem educado, inclusive, nessa religião, e eu consegui ver pontos cruciais que às vezes, por exemplo, nessa nova religião que eu não estou, né, vamos dizer assim que eu estou, às vezes as pessoas esquecem, mas tipo, violentamente, esquecem do próprio amor. É melhor deixa eu ver aqui. A doutrina escrita por esses homens aqui fala que eu não tenho que usar uma sainha. Não, que eu tenho que usar até o pé. Tem que ter 30 centímetros, tem que ter isso. E custava, então, por exemplo, a gente explicar para as pessoas, olha, na Bíblia fala que é para a gente se vestir com decência. Não porque você vai despertar o pecado em outro, porque vai fazer isso, porque vai fazer aquilo. Explica a própria Bíblia, o que a Bíblia está falando e o que o contexto da época está falando. Explica o valor que talvez você, como filho de Deus, ou quem aceitou Jesus, quem disse, sim, pai, eu quero esse Deus aí, tipo, não é só por, poxa, eu realmente creio nessa salvação, eu creio nessa ressurreição, eu creio nesse Jesus que viveu conosco aqui e teve todos esses ensinamentos aqui, e, enfim, nós temos que parar de começar, vamos dizer assim, criar coisas em cima do Evangelho. Senão eu posso dizer para a gente assim, ó, insensatos brasileiros, né? Não posso dizer para o mundo inteiro. Igual o Paulo falou, insensatos gálatas, quem enfeitiçou vocês? Vocês estão voltando ao jugo de escravidão. Estão voltando àquele negócio dizendo assim, ó, eu tenho que fazer isso para eu poder ganhar isso. E ainda mais tratando da salvação, que é o que tanto Paulo bate nas cartas dele, dizendo que ela não vem das nossas obras, ela vem da fé em Jesus. E é por isso que a maioria das denominações cristãs hoje que nós temos, né, apesar de a gente dividir elas em alguns grupos às vezes, né, elas acabam demonstrando a fé em Jesus. Esse é o principal fator, vamos dizer assim, que vai manter essa instituição de pé. Pode ser que o financeiro não mantenha, mas de repente alguém que está firmado em Cristo tem uma ideia um pouco melhor, vamos dizer assim, do que é realmente servir a Deus. Bom, na verdade então, quando a gente olha para Deus sendo o amor, as palavras, por exemplo, que João colocou lá na primeira carta dele,
a gente vê que talvez ele possa ter olhado com a visão dele. E talvez não tido alcançado o que a palavra, ou o que a mensagem, a essência da palavra tinha para nos dizer. Até ele alcançou. Porque, por exemplo, ele colocou Deus é amor. A gente compreende Deus na sua totalidade? Não. Mas o que a gente precisa saber de Deus, ele nos revelou através das Escrituras. Então a Escritura é isso, não é somente vamos dizer assim, um conjunto de regras que eu tenho que seguir. É justamente a revelação de Deus aos homens. Nós tivemos livros, por exemplo, talvez mais antigos, com menos cópias, mais cópias, isso não me interessa muito, enfim, me interessa na hora que a gente for conversar sobre o canon. Mas agora, a gente até, por exemplo, tem como referência outras religiões. No que elas se baseiam, no que é isso, no que é aquilo. Mas hoje, como a gente está conversando da Bíblia, a gente está conversando da Bíblia, sobre o Deus da Bíblia, o Deus que está lá na Bíblia. Ele pode ter se manifestado diferente lá na Índia, não sei o quê. Olha, ele é Deus. Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber, vamos dizer assim. Mas ele é, de repente, algum animal que tenha formato de alguma coisa? Bom, o Deus da Bíblia, a princípio, não. Até porque a imagem que nós temos de Deus, segundo o Evangelho, é o quê? Que Deus é invisível. Deus só tomou a forma, vamos dizer assim, quando ele foi aparecer de costas lá para um rapaz, e quando ele, vamos dizer assim, se encarnou como Jesus. Sendo que a gente compreende que, ou pelo menos a maioria de nós compreende que o Espírito Santo, Deus e Jesus, eles têm a mesma quantidade de poder. Isso por os escritos da maioria dos teólogos, pelo menos. Então, quando a gente olha para a Bíblia de novo, a gente vê, poxa, quão difícil é a gente definir o que é o amor. Seja no momento de guerra, seja no momento de paz, seja... Porque, assim, às vezes ele pode se tornar interesseiro, ele pode se tornar vaidoso, ele pode se tornar isso, pode se tornar aquilo. E eu gosto de Paulo porque ele não falou somente do verdadeiro amor. O que era o verdadeiro amor? Esse que não se ressente, esse que não faz isso, que não faz aquilo. Não, ele falou justamente porque na época do contexto de Corinto, ele tinha que fazer uma separação entre o que era o verdadeiro amor. Por quê? Porque as pessoas daquela época, principalmente na Grécia, eles tinham... Quem que eles tinham como referência? Eu tinha Afrodite, ou o outro nome da deusa lá, que eu esqueci agora o nome. Mas enfim, então, por exemplo, as sacerdotisas que serviam ao templo de Afrodite, ou ao templo de... Não lembro da deusa agora, mas enfim. Mas tinha o templo de Apolo também, tinha isso, tinha aquilo. E as pessoas acabavam se devocionando aquilo lá, inclusive, uma vez por ano, pelo menos porque a gente tem relatos na história, as pessoas desciam, as mulheres desciam naquele do monte em si, do lugar ao qual elas serviam. Então tinham 1000 sacerdotisas que iam lá, desciam e usavam, vamos dizer assim, do amor vulgar, o amor pelo homem e pela mulher. E provavelmente distorcido, talvez, ou no caso que eu digo, não com o verdadeiro sentido do amor. Né? Então elas desciam e satisfaziam seus desejos carnais, vamos dizer assim. Os desejos do corpo, o desejo que elas queriam satisfazer para agradar, inclusive, a deusa. Né? E isso era uma coisa totalmente estranha. Então Paulo, nessa época, ele já escreve isso em contraponto disso. E aí o que torna muito, vamos dizer assim, poxa, Paulo foi um cara muito inteligente. Através disso ele conseguiu escrever as cartas e colocou o verdadeiro amor de Deus, que era esse paciente, bondoso, amoroso, que não se vangloria, que não sente ciúme, que não, enfim. E não quer dizer que a gente vai ser perfeito. Por exemplo, o meu amor pela Daís pode ser, vamos dizer assim, ou pelo da Daís para mim, né? Vamos tirar aqui um pouquinho, né? Pode ser falho. A gente pode falhar um com o outro em algumas questões e tal. Talvez a parte intrínseca do amor não possa ser apagada, mas erros a gente provavelmente vai cometer como casal. Mas o que a gente mais nota é que, por exemplo, as pessoas usam da palavra amor para descrever coisas que talvez não chegariam nem perto do que seria o amor. E é isso que a gente tem que ter consciência. O que o Evangelho, o que a Bíblia fala sobre o amor, até o próprio Deus sendo o amor, e o que a gente tem como concepção de ideias que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E isso não é ruim, porque muitas pessoas talvez chegaram a essas conclusões ou têm outras ideias que não estejam erradas, mas o que a Bíblia fala é justamente que da fé, da esperança que a gente tem e do amor, o amor é o maior deles. Acho que é isso aí. Só fazendo um comentário sobre isso que você falou. No início ali você disse de... deixa eu resgatar aqui. Amar o próximo como a ti mesmo, né?
Então, assim, é fácil eu amar você, a Vini, a Dai, porque a gente tem uma relação. É fácil a gente amar a nossa família, nossos amigos. Mas, assim, quando se torna uma pessoa que talvez a gente tenha menos afinidade, que talvez a gente a gente tem opiniões diferentes. Isso diverge. E aí se torna mais complicado, nem sempre é fácil. E as pessoas, assim, às vezes, porque eu tenho uma opinião diferente, ou eu penso de uma maneira, ela pensa de outra, e ela não concorda com o que eu penso, tipo, já não sou mais, não quero mais contato contigo, não quero mais falar com você, não, porque aquela pessoa lá eu excluí. E tipo, tá, e cadê o amor ao próximo? Não é só quem me convém, quem eu tenho o contato ali, mas sim quem todas as pessoas, né? Independente se a gente gosta mais, se a gente gosta menos. E isso nem sempre é fácil eu amar o outro como eu amo eu mesmo. E acho que aí sei lá, é um ponto a se pensar, né? Porque a gente nem sempre, às vezes a gente quer tacar fogo lá no coleguinha, na pessoa, mas assim, não, na Bíblia está escrito que a gente tem que amar aquela pessoa, independente do que ela faça pra gente, né? Acho que é isso. Qual a sua vez? Minha vez de quê? De falar. Tá. Você que vê? Vamos pra terceira pergunta. Quiserem falar. Terceira, Bom, a terceira é... A terceira. A terceira é pra quebrar as pernas. A terceira é pra Então. render. Você vai O cuidar? que a Bíblia fala sobre religião? Bom, religião. Que é tão... Religião é complicado. Esses tempos atrás a gente teve um vídeo de uma mocinha que apareceu fazendo um poeminha, uma poesia lá e tal, falando sobre até algumas emissoras, uma emissora aí bem famosa colocou de TV, né, colocou ela em algumas partes da propaganda para falar sobre o religar, que seria religar a Deus. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que nem todas as religiões são religadas a Deus, porque elas só podem ser religadas a Deus se elas foram desligadas de Deus. Nós não temos poder para desligar de Deus, a não ser Deus nos desligar dele. Então é isso que eu já quero começar a introduzir. Quando nós pecamos, quando nós escolhemos não obedecer a Deus, ou quando nós, no caso no Éden, né, tô falando, muitas pessoas não creem nos primeiros livros que a gente tem sobre a criação humana, até porque eles podem crer em outra coisa, não são obrigados a crer no que nós cremos. Mas quando a gente começa a falar do Éden, as pessoas começam a colocar coisas também da mesma maneira. Quando a gente faz aquelas boas obras, elas começam a ignorar a gente ou a tentar apontar ideias, só que às vezes ao apontar ideias fica meio violento. Às vezes nós também apontamos ideias que não são tão legais, mas ou de uma maneira legal, né? De uma maneira passiva, de uma maneira que tenha paz, pelo menos no caso. Né? E quando nós olhamos quando o homem se desligou de Deus, não, ele não se desligou de Deus. As ações dele levaram ele a uma consequência. Mas Deus poderia ter dito para ele assim, olha, dessa vez passa. Só que, se a gente pensar, alguma coisa deve ter acontecido. Por quê? Porque quando a gente estava no Éden, o que aconteceu? Teve a própria serpente lá, que falou com Eva e falou que ela para comer daquela árvore que Deus falou que não era para comer. E daí ela foi lá, persuadiu Eva, e Eva acreditou que era para ela comer daquele fruto lá, porque ela seria igual a Deus. E isso eu já trago para hoje. Por exemplo, quantos de nós não acreditamos que, poxa, por isso, por aquilo, eu sou igual a Deus, eu estou, de repente, em um outro nível. Mesmo Deus falando de perdão, de amor, de misericórdia. Mas, se Deus ele pode ter punido essa serpente anteriormente, quando a gente fala do próprio Satanás, ou pelo menos dos escritos que nós temos, sendo que ele, como a terça parte dos anjos, não está aqui, aí foi expulso do céu ou das estrelas, né? Igual a gente vê como, depende como o escritor coloca, mas no caso a gente entende a parte bíblica sendo as estrelas como os anjos, né? E, enfim, não toda a escrita bíblica, né? Mas não foi já. Então, voltando do Éden, quando a gente vê que coisas aconteceram anteriormente de Gênesis, a gente começa a ter uma visão diferente sobre o que está sendo falado, por que aconteceu as coisas, por que aconteceu isso e aquilo. E daí você diz, então não foi nem culpa da Eva, foi culpa daquele cara lá que não sei o que. Mas nós fomos
permitimos acreditar em algumas coisas e permitimos nos acreditar que a gente poderia ser igual a Deus, a gente poderia fazer aquilo, poderia fazer isso, enfim. E isso acaba, vamos dizer assim, dando uma balançada no nosso ego. A morte não existia, pelo menos a morte humana, e ela passou a existir, e inclusive em algumas citações bíblicas fala que o próprio pecado é a morte. O pecado seria o quê? A transgressão da lei de Deus. Opa, Dudu, mas então você está voltando lá para as leis que a gente tinha lá dos caras lá. Não, estou falando da própria palavra de Deus. O que Deus nos colocou como isso, como aquilo, como isso. Bom, então cada coisa teve sua época. Quando a gente transgride o que Deus fala, a gente acaba indo para um lado que não é de Deus. Ué, se Deus, por exemplo, falasse para eu caminhar aqui pela esquerda e eu fosse pela direita, eu não estava indo pelo caminho de Deus. Isso não quer dizer que seria uma regra para a gente. Mas Deus, aquele que nos ama, aquele que nos corrige, colocou... Bom, aconteceram bastante coisas até nós chegarmos no dia de hoje. Mas naquela época ele conseguiu, vamos dizer assim, demonstrou para o homem que o que nós escolhêssemos, o que nós viéssemos a escolher, tinha consequências. E não é, por exemplo, assim, então se eu não fizer isso, Deus tão mal assim, ele vai me punir. Ou, por exemplo, assim, eu sou vamos dizer assim, Deus... Então, as pessoas colocam, igual a gente estava falando antes, voltamos, né? Várias implicações para, vamos dizer assim, eu chegar mais longe de Deus do que mais perto de Deus. Eu não quero saber das coisas de Deus para eu chegar mais perto de Deus. Eu quero para ficar mais longe de Deus. É igual a gente brinca, né? Tem muitas pessoas que não acreditam em Deus, denominam ateus, por exemplo. E às vezes elas acabam, vamos dizer assim, estudando às vezes mais a Bíblia do que as próprias pessoas que creem em Deus, para justamente achar erros, achar coisas que, por exemplo, aqui fala que é isso, aqui fala que é aquilo. Ou em alguma situação ter vantagem, né? Por exemplo, o cara aparece com uma arma na tua frente e diz assim, porque você prega o amor ao próximo, você vai ter que morrer. Enfim, e coisas assim, né? Mas e talvez seja isso, né? A gente é reputado como ovelhas para o matadouro, né? Não é isso que está na escritura. Mas enfim, então a gente vê, por exemplo, essa palavra religião como uma palavra que a gente não pode ficar somente falando assim, o que é religião? Daí eu pesquisei aqui no dicionário. Crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual ele deve ter respeito e obediência. Postura intelectual e moral que resulta dessa crença. Bom, enfim. Então, não se trata somente de eu procurar o significado da palavra. Isso pode dizer muitas coisas. Mas eu tenho que trazer para o que o contexto bíblico está falando, para o que a Bíblia fala sobre religião. Então, a gente abordou um tema introdutório que falou, por exemplo, da questão do Éden. Da questão de que a gente pecou e eu pelo menos não vou ser o presunçoso que vou dizer assim, mas se eu estivesse lá, eu não ia comer aquela maçã lá. Eu tô brincando, não é uma maçã, né? Mas enfim, é só uma brincadeira. Eu não ia comer do fruto porque eu sou santão, né? Eu sou cara, tenho Deus, cara, que isso, sai daí. E, enfim, quando a gente olha para isso, poxa, a gente vê tanto o aspecto do fariseu, a gente vê tanto o aspecto disso, o aspecto daquilo, do religioso de uma maneira ruim, e às vezes a gente acaba, vamos dizer assim como o Marcos Botelho citou uma vez num vídeo que eu assisti dele, poxa, às vezes a gente compreende a Bíblia de uma maneira de ponta a ponta, e às vezes a gente se esquece, e a nossa pregação às vezes perde todo o valor quando a gente se encaixa no lugar errado do texto. A gente acha que a gente, por exemplo, é o bom samaritano, a gente acha que a gente é o sacerdócio real de Deus, e até pode ser. O problema é que a maneira real de compreender um texto é você sendo aquela pessoa. Por exemplo, você se colocar no texto. Por isso que a gente estuda o contexto dela. Então, por exemplo, o fariseu que indagava Jesus, poxa, cara, eu ia ter gritado muito grande lá, crucifica. Eu queria ver o show, rapaz. Eu estava lá com a minha comidinha, lá com a minha família, e queria ver o show dele provavelmente. Pode ser que não, mas eu não vou me colocar no lugar errado. Eu, do jeito que eu sou, não vou me colocar no lugar errado, do jeito que eu conheço meus erros. Então, e o que a Bíblia fala sobre religião? Tiago, no capítulo 1, versículo 22, até uma sequência aqui, né? Mas no 22, 26 e 27, ele vai falar o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Então ele começa a dizer alguma coisa do que a gente estava falando antes. Bom, a palavra seria o quê? A palavra de Deus. A própria palavra de Jesus. Ok, beleza. A gente não tem muito o que discordar disso.
Mas ele fala sobre a gente enganar nós mesmos. O que seria enganar nós mesmos? A mesma coisa que os fariseus faziam, por exemplo, na época. Pregavam, jogavam os fardos lá e acabavam não cumprindo o que eles próprios pregavam para as pessoas. Bom, aí continua, até para a gente entender um pouquinho o que estava sendo escrito ali. Ó. Se alguém se considera religioso, mas não refreia essa língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Bom, aqui que eu me encaixo, né? Aí, bom, tecnicamente, ele começa a colocar pontos, e esses pontos começam a pesar pra gente. Às vezes a gente olha e diz, poxa, tá errado o negócio aqui, alguma coisa tá errada. Se não tá no texto, tá comigo, né? O problema é a gente condenar o texto e não condenar a gente, vamos dizer assim, ou pelo menos dizer, poxa, realmente eu tenho erros, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não se trata de a gente ter uma consciência dos nossos pecados, se trata de a gente ter a consciência para mudar isso. E daí ele continua. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Bom, o mundo seria, vamos dizer assim, uma maneira de expressão de a gente ver que o anjo caído, vamos dizer assim, ele ofereceu às pessoas uma ideia distorcida do que era felicidade, do que era alcance. Então a gente quer estar lá no topo da pirâmide, a gente quer ser o bom, a gente quer ser igual a Deus, a gente quer reverência dos outros, a gente quer um poder, um cargo de destaque, a gente quer isso, a gente quer aquilo. E muitas vezes a gente acaba, vamos dizer assim, sendo corrompido por isso. Por exemplo, o Bíblia Live. Se a gente fizesse sucessão lá, por exemplo, e nós tivéssemos, sei lá, 14 milhões de seguidores e não sei o que, aqui não é seguidores no caso, né, mas só para dar um exemplo. Mas enfim, inscritos, alguma coisa assim, né? Enfim, não, aqui dá para seguir também. Né? Mas enfim, quando a gente olha para isso, a gente vê, poxa, a gente está se corrompendo por tão pouco. Porque, por exemplo, o objetivo do Bíblia Live não é necessariamente mostrar a nossa imagem, que nós somos santos, que nós somos alguma coisa assim e tal. É justamente levar a palavra de Deus, é pregar o Evangelho. Não é isso que foi falado para a grande comissão, não foi isso que Jesus ressurreto falou para a gente ir para todo mundo pregar a palavra. Não era que Paulo falou para a gente pregar a palavra dentro e fora de tempo. Enfim, então nós temos... e essa palavra, necessariamente, eu sempre gosto de dizer que muitas vezes ela não precisa ser dita, ela precisa ser demonstrada. E eu não estou indo contra os meus amigos teólogos dizendo assim, mas a fé vem pelo ouvir. Legal, a fé vem pelo ouvir também, é uma das partes que a gente fala da fé. Porque a pessoa só pode acreditar naquilo que ouviu, mesmo que ela não veja, né? Tipo, fé na ressurreição, ok. Mas, mesmo assim, a gente tem que ver que realmente a gente tem que demonstrar essa fé juntamente com o amor, e se trata do amor aqui no caso, quando a gente olha, então, qual que é a religião pura e imaculada que Deus aceita, vamos dizer assim? É cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Aí, interessante a parte de corromper pelo mundo que a gente já deu uma conversada. Mas esse cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades fica meio estranho. Porque o autor poderia ter colocado, por exemplo, cuidar dos pobres, dos necessitados, assim, algumas traduções a gente até acaba achando em alguns outros lugares algum sentido nisso, né? Se não me engano, as cartas de Pedro também falam para acolher nas casas. Só que isso tem um contexto. Isso tem uma parte bíblica. Então eu não posso dizer assim, legal, agora vamos fazer o quê então? Vamos ir atrás dos órfãos e das viúvas agora, fazer nossa religião valer para Deus. Não é necessariamente isso, mas isso já faria uma diferença muito grande. Por exemplo, o exemplo que eu dei ali do asilo, a gente ajudar, por exemplo, seria uma coisa muito legal. Pode ser que a gente não tenha uma condição financeira, mas assim como a gente viu milagres acontecerem na Porta Formosa, assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata, eu não tenho isso, mas o que eu tenho te dou pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa que realmente está aleijada, realmente perdeu as esperanças, né? Não estou tentando tirar o que aconteceu na parte bíblica, mas necessariamente a essência da mensagem. Então, muitas vezes a cura, por exemplo, física, ela pode significar uma coisa, assim como os 10 leprosos, que um voltou glorificando a Deus, mas mesmo assim, ela pode ser uma parte da coisa, mas a Tati, por exemplo, que faz psicologia, talvez um dos problemas mais difíceis não seria uma cura cristã, por exemplo, né? Não seria a cura física, mas a cura psicológica, a cura para aquele problema tipo, que eu venho carregando há anos, a cura para cura necessariamente não, né? Talvez pelo menos na teologia a gente vê a psicologia não como algo que vai literalmente curar aquele problema ou resolver aquele problema, mas vai ajudar a conciliar, até porque se a gente, até o próprio aconselhamento pastoral, quando a gente olha para ele, eu não posso desenvolver uma questão de dependência, eu não posso
dizer pro Vini ser dependente de mim, só eu tenho a verdade, só isso, tem não sei o que, não posso dizer pra Daís, olha, mesmo ela sendo minha mulher, essa é boa, né, nunca falei isso, né? Aí, mesmo ela sendo isso, eu não posso dizer pra você, ó, tem que obedecer isso aqui, ou pegar e puxar lá, né, pegar e puxar aqui, ó. Tá escrito aqui, ó, criatura, ó, sede submissas. Tem um sentido nisso, tem um contexto nisso. Então, o que a gente via no contexto da época de Jesus? A gente via que as pessoas não davam bola. Inclusive, Paulo organizou, quando organizava as coletas, colocou algumas coisas, ó, façam isso, façam aquilo. E quando a gente olha lá para Atos dos Apóstolos, a gente vê que, por exemplo, assim, ó, tinham certos ministros que estavam organizando tudo. Então eles estavam pregando a palavra, eles estavam organizando a comida para os órfãos, para as viúvas no caso, e acabavam, vamos dizer assim, não conseguindo dar conta. E as viúvas provavelmente foram lá reclamar com os caras, ó, não está conseguindo dar conta, não está chegando comida aqui na minha casa, ou aqui no meu cantinho não está dando comida, eu não sei se vocês podem fazer alguma coisa. E por quê? Porque na época da igreja primitiva eles vendiam tudo que tinha, colocavam no pé dos apóstolos e eles que organizavam. E daí o que acontecia? Como eles viviam nessa comunidade, algumas pessoas elas não tinham acesso, ou elas, mesmo vivendo em comunidade, elas viviam distante um pouquinho das outras e tal. E não era distribuído isso de uma maneira certa às vezes. Então eles falaram assim, olha, então vamos, agora pela necessidade nós vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar o Vini, vai pegar a Tati, vocês fazem isso aí porque a gente vai se preocupar com a pregação da palavra, porque as pessoas, além de, por exemplo, já crerem em Jesus, elas têm que começar a compreender um pouquinho mais as coisas do reino. E não quer dizer que o Vini e a Tati, por organizarem a comida e darem para as viúvas, também não podem pregar a palavra, também não podem fazer isso. E compreendo que, tipo, por exemplo, quando Paulo coloca acerca dos dons, nem todos vão pregar, nem todos vão ser apóstolos, nem todos vão ser isso, nem todos vão ser aquilo, mas necessariamente nós funcionamos como um corpo. E é esse o corpo que é comandado por quem? Não, por mim não. Tipo, que geralmente é o que nós fazemos, né? É por quem? Por Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. Então a igreja não é somente a minha denominação, aquela denominação, isso ou aquilo. E é isso que nós temos dificuldade de entender. A gente às vezes pensa, por exemplo, assim, só nós vamos para o céu. Ou, né? É uma parte complicada da religião, onde a gente diz assim, poxa, é isso que aconteceu, é aquilo que aconteceu. Então, por exemplo, quem vir aqui e guardar o sábado vai alcançar a salvação. Sendo que a gente já está indo contra, mesmo Deus tendo colocado isso numa época, indo contra os ensinamentos de Jesus. Poxa, Jesus, por que teus discípulos colhem espigas, estão colhendo espigas? Por que eles não... Jesus do céu, você fez um milagre no sábado. Meu Deus do céu, olha, não pode fazer isso, olha o que Deus falou. Ou trocam, né, pelo domingo, independente da religião ali, enfim. Então, isso não é para, por exemplo, eu diminuir essa religião, mas é justamente a nossa própria. A própria religião, ela ser essa coisa tipo assim, ó. Cara, a gente tem criado coisas em cima da Bíblia, em cima dos escritos de Deus, e criado essas leis, né? Não tinha leis naquela época, mas agora tem umas 500 mais ou menos. 500 não, porque já tinha 500, né? Tinha 600 e poucas. Mas agora a gente tem umas 1000 leis aí que nós temos que obedecer, senão a gente não vai fazer parte desse grupo. E às vezes a gente faz até por quê? Porque a gente está dentro do grupo e a gente quer ajudar, a gente quer se sentir útil para Deus. E isso acaba sendo uma ida contra o Evangelho. Não a pessoa ajudar onde ela está. Até a pessoa pode ajudar e pode fazer isso muito bem. Mas o problema é às vezes a gente achar que, por exemplo, a gente só é útil quando a gente dança. Quando a gente faz uma dancinha. O problema é a gente só achar útil quando a gente tem um cargo dentro de um grupo. O problema é a gente se achar útil quando a gente quando eu sou convidado a pregar lá não sei aonde. Né? Tipo, eu sou o pregador da palavra, alguma coisa assim. Sabe? E eu acho que isso tem tomado distorções, tem tomado dimensões distorcidas do que o Evangelho pede para a gente fazer. Né? A humildade, a paz talvez seja um dos nós vivemos uma vida de uma maneira, vamos dizer assim, mais simples com Jesus e viver com Jesus. Esse que é o problema, né? Recentemente a gente até foi numa instituição que eu já tinha assistido o vídeo, mas ele era sobre o banco da razão ali, vamos dizer assim, né? Tipo, a pessoa ia lá, sentava e tomava as escolhas dela. Daí daqui a pouco Jesus chegou na vida dela e ela disse assim, ó, Jesus, vem aqui, ó, senta aqui pega as decisões da minha vida para você tomar. E daí daqui a pouco surgia alguma coisa e a pessoa
ignorava, né? Tipo, tirava o Jesus do banco e dizia, ó, não, agora eu sento aqui e tal, não sei o quê. E, enfim, a pessoa, ela tirava o controle que Jesus tem sobre nós. Só que esse controle é um controle assim, ó, você está livre para escolher. Tudo isso aconteceu, toda a Bíblia tem que ser analisada, tudo que veio acontecendo. E, poxa, eu pedi para vocês o quê? Amar a Deus como acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Que são, inclusive, os mandamentos semelhantes. E o que nós temos feito? Eu sei que pode parecer pesado, mas esse não é o cargo que eu estou jogando em você, é o cargo que eu coloquei no meu ombro. É o cargo que em algum momento Jesus falou para assim, ó, solta. Tipo, para com isso. Entende? Então, pregar a palavra, pegar a Bíblia, apesar da construção teológica que a gente pode fazer em cima dela, ela tem que ser acompanhada da orientação do Espírito Santo e da oração. Se nós não fazemos isso, nós acabamos, vamos dizer assim, até usando uma sabedoria humana, aparência de sabedoria, alguma coisa. Mas a gente acaba distorcendo o que Deus gostaria de falar pra gente. Outro exemplo que a gente tem, agora só para finalizar mesmo, mas se a viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus avós, pais e avós, pois isso agrada a Deus. Bom, a gente vê que Paulo escreve a Timóteo também exortando por o que estava acontecendo naquela época. E agora, quando a gente olha para essas regrinhas que a gente tem criado, a gente vê lá na carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 23. O 24 é legal também, mas o 23 é o principal. Quando a gente olha para... Se eu não me engano, né? Só se eu esteja confundindo os capítulos. Mas ele está escrito assim, ó. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, mas sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, por exemplo, assim, ó, as pessoas faziam as coisas... Naquela época aconteciam coisas diferentes, né? As pessoas davam chicotadas às vezes nas costas para mostrar a devoção a Deus. As pessoas ficavam de joelho tantas horas lá para mostrar a devoção a Deus. E às vezes essa fé prática deles acabava sendo, poxa, pô, que legal, eu oro 5 horas ao dia, né? De joelhinho lá, não sei o que e tal. Poxa, tô agradando a Deus no máximo. Sendo que agora a gente tem uma compreensão, pelo menos pelo Evangelho, que orar é sem cessar. A gente tem um momento no secreto com Deus, mas, por exemplo, eu posso estar aqui lavando a louça e estar orando. Posso estar aqui comendo e estar orando. Posso estar aqui... Eu não sei porque que o homem, depois que conseguiu, vamos dizer assim, a reconciliação com Deus, o Espírito Santo habitar entre ele, fica se separando. Fica dizendo, Espírito Santo, me faz uma visita de vez em quando, né? Igual a gente vê de vez em quando acontecer. Mas assim, eu não entendo porque se a gente conseguiu essa aproximação de novo, é que a gente vai se afastar. Talvez agora a gente não consiga ver com o olho agora e tal, mas eu consigo enxergar o meu próximo. Lembra o que a Bíblia fala? Se eu não amo o meu próximo que eu vejo, imagina Deus que eu não vejo. Imagina só. Então, a demonstração de fé, ela precisa e necessita ser prática, não para que eu obtenha alguma coisa ou algum benefício, sendo que eu vou obter. Poxa, eu ajudar uma pessoa, o quanto gratificante é. Até, por exemplo, as pessoas que não demonstram a fé em Jesus entendem isso. Poxa, eu vou lá e ajudei aquela pessoa, poxa, foi legal e muito interessante. Mas, e aí? E vocês podem falar tal agora, mas eu vou fazer uma questão para nós. Qual tem sido a sua religião? Qual tem sido a nossa religião? Fica uma reflexão bem grande, né, do que a gente tem feito nos dias de hoje e do que a gente conversou hoje. Então essas 3 perguntas, qualquer coisa vocês podem falar, só para completar aqui. O que a Bíblia traz sobre a fé, a importância do amor ao próximo, e o que a Bíblia diz sobre religião, elas, além de serem perguntas que até parece pequena, Dudu vai lá e usa o versículo aqui, usa esse outro versículo aqui, explicou, pronto. Não, mas tem que ser entendidas, tem que ser compreendida pelo contexto. Pode ser que até eu possa responder assim, ó, a religião que agrada a Deus é igual a gente citou antes lá e tal, é alimentar os órfãos e as viúvas. Beleza, ok. Essa foi uma parte que a gente viu da Bíblia, que a gente viu, mas tinha um contexto, tinha uma necessidade para aquela época. Então nós temos que começar a olhar um pouquinho, igual diz a música lá do Padre Zezinho, amar como Jesus amou. Enfim, quando a criança chega para aquele senhor, eu não lembro se na música falava que era o padre, mas enfim, ela pergunta qual que é o segredo da felicidade e ele responde assim, amar como Jesus amou, andar como Jesus andou, enfim. Então, nós temos que começar a pensar, renovar a nossa mente um pouquinho, para pensar um pouquinho mais como Jesus
pensa e como o Espírito Santo nos concede. Pode ser que o Vini, ou eu, ou a Tati, ou a Daíse aqui, a gente não escute uma voz de Deus assim, dizendo assim, ó, não vá por esse caminho. Mas a gente compreende a essência do Evangelho, sabe? E por mais que a gente venha cometer erro, eu espero, mas eu espero mesmo, eu espero que existam crentes que em vez de apontar, estendam a mão. Eu espero. Eu não estou dizendo que eu vou ser esse crente. Eu pretendo ser, vamos dizer assim. Mas nós somos falhos, nós somos muito falhos. Ainda mais tem uma briguinha, né? Grupinho, essas coisas e tal, né? Nós já passamos por algumas. Mas sobrevivemos a todas, estamos com a fé firme em Jesus e oramos para que essas outras pessoas também estejam. Hoje nós não somos inimigos, alguma coisa assim, apesar de às vezes a gente se estranhar um pouquinho nas questões quase que interpretativas da fé, mas o fato principal é que, embora a gente tenha diferenças que nos separem, elas não são maiores do que aquele que nos une, que é Jesus. Isso aí? Quer falar? Não? Então é isso aí, galera. Agora a gente vai comer, que a galera ficou meio tímida aqui, né? Não, foram comendo, né? Mas gostaria que vocês pudessem compartilhar assim, o vídeo para que chegue a mais pessoas e elas possam ter uma ideia do que a gente tem tratado, tanto no Bíblia Live quanto na questão da nossa caminhada na fé. Sabe, a gente não é igual, a gente não acredita de repente a mesma coisa, mas isso se torna às vezes alguns esclarecimentos importantes aos quais a gente vê que, por exemplo, eu não respondi todas as perguntas. Por exemplo, eu coloquei o que a Bíblia falava, coloquei o que talvez eu pensava um pouquinho, mas eu tentei deixar a Bíblia falar por si mesma, analisar o contexto, analisar aquilo, mas não sou eu que vou dizer a verdade verdadeira da verdade, sendo que o que nós temos ou o que nós olhamos que nós devemos fazer é obedecer aquela que é a verdade, né? E Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente vai seguir por esse caminho, nós temos que prestar um pouquinho mais atenção no autor e consumador da nossa fé. Pode crer? Tati vai lá desligar. Deu umas caídas aí, mas tudo certo. Tchau, gente. Onde que desliga?